Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero mais uma vez falar sobre Byung-Chul Han. Eu quero abordar, ou continuar abordando, o livro Sociedade do Cansaço, e hoje eu quero analisar um pouco, ou pelo menos trazer alguns destaques do 6º capítulo, o caso Bartleby. Claro que eu tenho que começar explicando o título, né? É uma referência a um personagem da literatura, um burocrata, né? E a gente vai então falar um pouquinho dele, né? Vamos lá, vamos começar então destacando o primeiro trecho, né? Esse personagem da literatura é abordado num livro de Giorgio Agamben, né? Que é um filósofo italiano contemporâneo bastante importante, e Byung-Chul Han está, de certo modo, se contrapondo a ele. Primeiro, a gente tem aí um encadeamento de ideias, né? O primeiro encadeamento você tem um conto, né, escrito por Herman Melville, né, chamado Bartleby, o escrivão, né, que aborda a vida de um escrivão, de um burocrata. Depois você tem uma análise dessa obra literária em Giorgio Agamben, e agora a gente tem a nossa terceira narrativa, que é a narrativa de Byung-Chul Han, num capítulo do livro A Sociedade do Cansaço. Bom, eu tô aqui gravando e esse sujeito aqui tá aprontando e eu precisei pegar ele um pouquinho aqui, porque ele tá subindo nas coisas, tá derrubando as coisas, tá aprontando, né? Esse é o Legolas, é meu gatinho, e ele de vez em quando resolve aparecer na cena aqui, seja de forma direta ou indireta. Hoje ele tá elétrico, subindo nas coisas, derrubando coisa aqui. Vamos ver se ele dá uma acalmada para eu terminar aqui a minha gravação. De qualquer forma é isso, ó, essa coisa fofa aqui que me acompanha enquanto eu gravo. Os outros gatos parece que já se acostumaram com a casa e são bem mais tranquilos. Muito bem, então vamos lá, o primeiro trecho, né? O relato de Melville Bartleby, que foi objeto de diversas interpretações metafísicas ou teológicas, admite também uma leitura patológica, que parece que é o que ele se propõe a fazer, né, o Byung-Chul Han. Essa história provinda de Wall Street, né, que é um símbolo da vida burocrática e comercial, né, norte-americana, descreve um universo de trabalho desumano, né, cujos habitantes, todos eles, são degradados a animal laborans. Né? Então, você tem lá, né? Eu li tanto o conto, quanto li o texto de Giorgio Agamben, como, claro, li o capítulo, né? O livro todo que tem esse capítulo de Byung-Chul Han. Então, conheço os 3 textos, né? O relato de Bartleby é a ideia de um burocrata, né, que tem uma vida monótona. Ele basicamente tem a função de transcrever textos, né? Vamos lembrar que é um texto relativamente antigo e que relata uma época, claro, que não existia o computador, a digitação, a reprodução de textos feita a partir dessa forma tão rápida e eficaz que é o meio digital, né? Quer dizer, as pessoas, até a metade pelo menos do século XX, as pessoas, quando queriam uma cópia de um documento, essa cópia tinha que ser uma cópia manuscrita, né? Então essa é basicamente a função do Bartleby, né? É escrever, reproduzir documentos. Então vocês imaginam o quanto isso pode ser enfadonho, né? Imagina você passar o dia inteiro pegando um documento e copiando esse documento, transcrevendo esse documento à mão, né? À mão. Então, de fato, um trabalho monótono e chato, né? Então, ele está caracterizando aqui o trabalho desumano. Bom, não é diferente da nossa época, né? A nossa desumanidade da atualidade é uma desumanidade diferente, mas igualmente desumana, né? Muito bem. Ele está falando do animal laborans, né? Quer dizer, nós basicamente nos tornamos animais que trabalham, quer dizer, animais cujo sentido de vida é o trabalho, ou se tornou, né?
É lógico que muitas pessoas têm a percepção de que a gente não deve viver para o trabalho. Quer dizer, o trabalho é apenas um elemento instrumental. Então vamos seguir, né, percebendo como é que se desenvolve o argumento dele, a análise dele. Né? Um outro trecho dele diz assim: a sociedade descrita por Melville é ainda uma sociedade disciplinar. Assim, todo o relato está perpassado de muros e paredes, elementos de uma arquitetura da sociedade disciplinar. Bartlett é propriamente uma história de Wall Street. Né? Então, essa é uma ideia que ele já explorou nesse livro, e que ele está dizendo, olha, a sociedade contemporânea é uma sociedade pós-disciplinar. Sociedade disciplinar é uma expressão utilizada pelo filósofo francês Michel Foucault, que fala da coação a fazer as coisas a partir da exterioridade, né? Quer dizer, eu faço as coisas, entre aspas, corretamente, porque alguém está me vigiando. Né? Então, no caso desse funcionário, esse burocrata, né? Ele está trancado entre 4 paredes e ele tem um trabalho desumano e ele vive numa sociedade disciplinar. E ele é coagido a fazer isso, né? Quer dizer, para sobreviver ele é obrigado a fazer isso, né? Quer dizer, ele só faz porque existe uma coação externa muito grande. Foi assim, né? Até meados, ou passando um pouco meados do século XX, talvez até a década de 80, e a partir daí a sociedade disciplinar começa a se transformar naquilo que o Byung-Chul Han chama de sociedade de desempenho, quer dizer, o elemento externo não precisa mais estar presente, né? O próprio sujeito cobra de si mesmo o desempenho e ele fica enlouquecido, então, achando que todo o sucesso dele depende única e exclusivamente dele, então ele vai consumindo a sua própria vida através do excesso de trabalho. Bom, depois ele então passa a mencionar, a citar o Giorgio Agamben, onde ele começa a mostrar uma certa divergência. Né? Ele diz assim, a interpretação ontoteológica de Bartlett, feita por Agamben, que abstrai de todo e qualquer aspecto patológico, já fracassa nos dados da narrativa. Ela tampouco leva em consideração a mudança da estrutura psíquica da atualidade. Então está dizendo, bom, a interpretação do Agamben tem um limite, ele não leva em consideração a patologização, né? Quer dizer, o potencial que o trabalho tem para fazer as pessoas adoecerem. Parece que Bartlett, né, é uma figura que adoeceu, né? Quer dizer, ele entra numa vida monótona e a vida perde o sentido para ele, né? Porque ele faz sempre a mesma coisa, né? E embora o tipo de sociedade na qual ele viveu seja uma sociedade diferente da nossa, o trabalho continua produzindo patologia, né? E basicamente produz patologia porque as pessoas ficam obcecadas em fazer a mesma coisa, fazer bem feito, em explorar a si e atingir o máximo de desempenho, né? E aí, então, as pessoas então vão adoecendo, né? E esse é o cuidado, essa é a advertência que Byung-Chul Han faz pra gente, né? O cuidado que a gente deve ter em relação ao excesso de trabalho, né? Eu sei que essa é uma advertência um tanto quanto limitada, porque as pessoas estão trabalhando demais porque trabalhar pouco não gera renda suficiente para elas viverem, né? Nós vivemos num momento da história em que o emprego está cada vez mais limitado, então a oferta de emprego ou a possibilidade de atividades que as pessoas possam desenvolver para gerar renda, ela se torna cada vez mais limitada. Então, se até meados, ou passando de meados do século XX, a gente conseguia sobreviver trabalhando 8, 10 horas, hoje as pessoas têm que trabalhar 10, 12, às vezes 16 horas por dia para ganhar mais ou menos a mesma coisa que ganhavam 50, 100 anos atrás, né? Então, isso, claro, tem feito com que a vida das pessoas perca o sentido, porque se você vive para trabalhar, né, a vida se esvazia de sentido, né? Então esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? E claro, é uma advertência, mas uma advertência que tem também os seus limites, porque às vezes as pessoas não podem escolher trabalhar menos, né? Eu sei que algumas pessoas trabalham demais e talvez pudessem escolher trabalhar menos, porque assim elas
teriam ainda assim o suficiente para viver e poderiam manter a sua saúde afetiva, física, né? Mas algumas pessoas simplesmente não podem escolher, senão não conseguem sobreviver, né? E isso é bastante triste. Por fim, o último texto, né? A fórmula de Bartlett, I would prefer not to, afasta-se de qualquer interpretação messiânica cristológica, né? Que ele está aqui acusando o Agamben de realizar, né? A expressão em inglês significa eu preferia não fazer isso, né? Eu preferia, enfim, é uma forma polida, né? Extremamente reverente, respeitosa, mas ao mesmo tempo uma maneira de se negar a fazer, né? Então, quando alguém pedia para Bartlett que fizesse algo, algumas vezes ou muitas vezes ele respondia: eu preferia não fazer isso, né? Então ele está se negando, ele não entra numa rota de colisão, ele responde educadamente, mas ele diz que não vai fazer, né? E talvez esse fosse o caso, né? Em que nós, tendo possibilidade, seria o caso então da gente poder dizer: ó, eu prefiro não fazer isso, né? É difícil, né? Para muita gente dizer não, né? Essa história provinda da Wall Street não é uma história de descriação, mas uma história do esgotamento. Quer dizer, o cara diz: eu não vou fazer, eu preferia não fazer, porque ele está esgotado, ele está cansado, né? Queixa e acusação juntas formam a invocação com a qual se encerra a narrativa. Ó Bartlett, ó humanidade. Então, nosso personagem está esgotado e nós também estamos esgotados, e nós temos talvez a possibilidade de dizer: eu preferia não fazer, eu preferiria não trabalhar tanto, eu preferiria, né? E claro que a gente prefere não trabalhar tanto, e talvez em alguns momentos a gente possa dizer e possa não trabalhar tanto. E infelizmente algumas pessoas sequer podem dizer isso, porque a sua sobrevivência material estaria em xeque se elas fizessem isso, né? Enfim, nós chegamos a esse limite, né? Ao limite de inclusive nem poder dizer não para o excesso de trabalho. É isso aí, mais um capítulo de A Sociedade do Cansaço. A gente vai continuar analisando esse livro até o fim. Espero ter ajudado você a compreender um pouco melhor esse texto tão importante. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.